Nós já tivemos a proclamação do capítulo 15 do Evangelho segundo João. Tivemos uma discussão prévia nas salas durante 30 minutos e agora, então, nós vamos ver uma apresentação que será feita pela Solange e pela Clisméria. Por favor, Solange, pode compartilhar. Bom, como Dalton disse, nós vamos agora fazer uma reflexão do Evangelho segundo São João, capítulo 15. Segundo o relato evangélico de João, às vésperas da sua morte, Jesus revela a seus discípulos seu desejo mais profundo: permanecei em mim. Ele conhece a covardia e a mediocridade dos discípulos. Em muitas ocasiões, recriminou-os por sua pouca fé. Se não se mantiverem vitalmente unidos a ele, não poderão subsistir. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. As palavras de Jesus não podem ser mais claras e expressivas. Se os discípulos não se mantiverem firmes no que aprenderam e viveram junto dele, sua vida será estéril, não terá frutos. Se os discípulos não vivem do seu espírito, o que foi iniciado por Jesus se extinguirá. Jesus, uma linguagem contundente: eu sou a videira e vós sois os ramos. Nos discípulos há de correr a seiva que provém de Jesus. Isso eles não devem esquecer nunca. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Separados de Jesus, nós, seus discípulos, não podemos nada. Jesus não só lhes pede que permaneçam nele, mas também lhes diz que suas palavras devem permanecer neles e que não devem esquecê-las, que vivam de seu evangelho. Essa é a fonte da qual hão de beber. Já lhes havia dito isso em outra ocasião. As palavras que vos disse são espírito e vida. O espírito do ressuscitado permanece hoje vivo e operante em sua igreja de múltiplas formas. Mas sua presença invisível e silenciosa adquire traços visíveis e voz concreta. Graças à memória guardada nos relatos evangélicos por aqueles que o conheceram de perto e o seguiram. Nos evangelhos, entramos em contato com sua mensagem, seu modo de vida e seu projeto do reino de Deus. Não nos separar de Jesus. A imagem é simples e tem uma grande força expressiva. Jesus é a verdadeira videira, cheia de vida. Os discípulos são os ramos que vivem da seiva que lhes chega de Jesus. O Pai é o viticultor que cuida pessoalmente da vinha que dá fruto abundante. Uma das coisas importantes é que vai se tornando realidade seu projeto de um mundo mais humano e feliz para todos. A imagem coloca em relevo onde está o problema. Há ramos secos pelos quais não circula a seiva de Jesus, discípulos que não dão fruto, porque não corre em suas veias o espírito do ressuscitado. Comunidades cristãs que se perdem por estarem desconectadas de sua pessoa. Por isso, se faz uma afirmação carregada de intensidade. O ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira. A vida dos discípulos é estéril se não permanecerem em Jesus.
Suas palavras são categóricas. Sem mim, nada podeis fazer. Será que aqui não está sendo desvelada a verdadeira raiz da crise do nosso cristianismo? O fator interno que racha seus alicerces como nenhum outro? Ser cristão hoje em dia exige uma experiência vital de Jesus Cristo, um conhecimento interior de sua pessoa e uma paixão por seu projeto. Hoje, nós cristãos, preocupados e distraídos com muitas questões, né? E não pode ser de outra forma, mas não devemos também esquecer o essencial. Todos somos ramos. Só Jesus é a verdadeira videira. O decisivo nesses momentos é permanecer nele, aplicar toda a nossa atenção ao Evangelho, alimentar o contato vivo com ele e não nos afastarmos de seu projeto. Não permanecermos sem seiva. A imagem é de uma força extraordinária. Jesus é a videira, como a gente já falou. Nós cremos nele, somos os ramos. Toda a vitalidade dos cristãos nasce dele. Se a seiva de Jesus ressuscitado corre em nossa vida, ela nos traz alegria, luz, criatividade e coragem para viver como ele vivia. Se, ao contrário, não flui em nós, somos ramos secos. Precisamos permanecer na videira, não viver desconectados de Jesus, não permanecer sem seiva para não secar. Como se faz isso? O Evangelho diz com clareza como que nós devemos fazer. Temos que nos esforçar para que suas palavras permaneçam em nós. A vida cristã não brota espontaneamente entre nós. Nem sempre se pode deduzir racionalmente o Evangelho. É necessário meditar por longas horas as palavras de Jesus. Só a familiaridade e a afinidade com os Evangelhos nos faz ir aprendendo, pouco a pouco, a viver como ele. Encontro pessoal com Cristo. A fé não é uma emoção do coração. O crente sente, sem dúvida, sua fé. Pode experimentá-la e desfrutá-la, mas seria um erro reduzi-la a sentimentalismos. A fé não é algo que depende apenas dos sentimentos. Já não sinto mais nada, devo estar perdendo a fé. Ser crente é uma atitude responsável e razoável. O cristão é uma pessoa que se encontra com Cristo e nele vai descobrindo um Deus amor, que cada dia o convence e atrai mais. João o disse muito bem, nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nele. Deus é amor. Isso foi dito na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Essa fé só dá frutos quando vivemos dia a dia unidos a Cristo, isso é, motivados e sustentados por seu Espírito e sua palavra. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A imagem, novamente, é muito expressiva. Todo ramo que está vivo deve produzir fruto, e se não produz, é porque não circula nele a seiva da videira. Assim é também a nossa fé. Vive, cresce e dá frutos, quando vivemos abertos à comunicação com Cristo. Se essa relação vital se interrompe, cortamos a fonte de nossa fé. A falta de contato interior com Cristo, como fonte de vida, conduz pouco a pouco a um catolicismo prático. Não adianta continuar confessando fórmulas se a pessoa não conhece a comunicação calorosa, prazerosa e revitalizadora com o ressuscitado.
essa comunicação de quem sabe desfrutar do diálogo silencioso com ele, alimentar-se diariamente de sua palavra, lembrar-se dele com alegria no meio do trabalho cotidiano, ou descansar com ele nos momentos de abatimento e opressão. Permanecer em seu amor. O evangelista João coloca nos lábios de Jesus um longo discurso de despedida, no qual Jesus resume com intensidade especial alguns tratos fundamentais que seus discípulos devem lembrar ao longo dos tempos, para serem fiéis à sua pessoa e a seu projeto. Também em nossos dias, permanecer no meu amor é o primeiro. Não se trata somente de viver numa religião, mas de viver no amor com que nos ama Jesus, o amor que ele recebe do Pai. Ser cristão não é, em primeiro lugar, um assunto doutrinal, mas uma questão de amor. Ao longo dos séculos, os discípulos conhecerão incertezas, conflitos e dificuldades de toda a ordem. O importante será sempre não desviar-se do amor. Permanecer no amor de Jesus não é algo teórico. Consiste em guardar seus mandamentos, que ele mesmo resume depois no mandamento do amor fraterno. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. O cristão encontra em sua religião muitos mandamentos. Sua origem, sua natureza e sua importância são diversas e desiguais. Com o passar do tempo, as normas se multiplicam. Só do mandamento do amor de Jesus: este é o meu mandamento. Em qualquer época e situação, o decisivo para seus seguidores é não sair do amor fraterno. Jesus não apresenta esse mandamento do amor como uma lei que deve reger nossa vida, fazendo-a mais dura e pesada, mas como uma fonte de alegria. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quando falta em nós o verdadeiro amor, cria-se um vazio que nada nem ninguém pode encher de alegria. Sem amor, não daremos passos para um cristianismo mais aberto, cordial, alegre, simples, amável, onde possamos viver como amigos de Jesus, segundo a expressão evangélica. Não sabemos como gerar alegria. Mesmo sem querer, continuamos cultivando um cristianismo triste, cheio de queixas, ressentimentos, lamentos e desgostos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Não se trata de uma frase a mais. Esse mandamento, carregado de mistério e de promessas, é a chave do cristianismo. Estamos tocando aqui o próprio coração da fé cristã, o critério último para discernir a verdade. Só permanecendo no amor podemos caminhar na verdadeira direção. Esquecer esse amor é perder-nos, entrar por caminhos não cristãos, deformando tudo e desvirtuando o cristianismo pela raiz. Jesus está se despedindo de seus discípulos. Ele os amou apaixonadamente, com o mesmo amor que o Pai amou. Agora tem que deixá-los. Conhece o egoísmo deles, não sabem amar-se mutuamente. Jesus os vê discutindo entre si para obter os primeiros postos. O que será deles? As palavras de Jesus adquirem um tom solene, hão de ficar bem gravados em todos. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus não quer que seu modo de amar desapareça entre os seus. Se um dia o esquecerem, ninguém poderá reconhecê-los como discípulos seus. Jesus tem um modo de amar inconfundível. É muito sensível ao sofrimento das pessoas. Os evangelhos lembram em diversas ocasiões como Jesus captava com seu olhar o sofrimento das pessoas. Olhava-as e se comovia, via-as sofrendo ou abatidas, como ovelhas sem pastor.
Rapidamente se punha a curar as pessoas mais enfermas ou alimentá-las com suas palavras. Quem ama como Jesus aprende a olhar os rostos das pessoas com compaixão. A alegria do cristão não é fruto do bem-estar material ou do gozo de uma boa saúde, nem nasce de um temperamento otimista. É consequência de uma fé viva no Deus Salvador, manifestado em Jesus Cristo. Cristo é fonte de alegria e paz interior. Quem o segue de perto sabe, e por sua vez converte-se em fonte de alegria para os outros, pois a alegria cristã é contagiosa. A alegria cristã nasce da união íntima com Jesus Cristo. Por isso não se manifesta de ordinário na euforia ou no otimismo a todo transe, mas se esconde humildemente no fundo da alma crente. É uma alegria que está na própria raiz da vida sustentada pela fé em Jesus. Se seguirmos o mandamento de Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros como os amei, vai transformando nossa vida. Deixamos de ser egoístas, invejosos e vingativos. O nosso coração vai se transformando. Enfrentar o ódio do mundo. Os que lutam pela justiça, muitas vezes sentem-se confusos e derrotados. O poder da justiça se mostra incrivelmente mais forte e todo-poderoso. Parece ser loucura enfrentar uma sociedade injusta que o Evangelho de João chama de mundo. O que fazer? Antes de tudo, tomar consciência de que isso já aconteceu com Jesus. Se o mundo odiar vocês, saibam que primeiro odiou a mim. Essa consciência vai se ampliando, estabelecendo uma fronteira entre o que é justiça e o que é injustiça, e tomar posição. Jesus disse a seus amigos: tomem cuidado, pois se a sociedade injusta não incomoda vocês, é sinal de que vocês estão comprometidos com ela. Mas se vocês não são do mundo, ou seja, se estão comprometidos com a justiça, podem estar certos que serão odiados. Por isso foi o que aconteceu com Jesus. Sua luta pela vida provocou o ódio dos que mantinham o povo sem vida. E por isso Jesus foi condenado e morto como bandido. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardarem a minha palavra, hão de guardar também a vossa. Mas vós farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. A prática de Jesus põe as pessoas diante de uma escolha: a justiça ou a injustiça, a vida ou a morte. Não existe meias medidas. Não é possível ficar em cima do muro. Não dá para dizer nem uma mistura de não e sim ao mesmo tempo. A missão de Jesus foi dar a vida para todos. Quem se recusa à vida comete um pecado que não tem retorno e provoca a morte para si e para os outros. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teria um pecado. Mas agora não há desculpa para o seu pecado. A missão de Jesus foi dar a conhecer o projeto de vida do Pai. Recusar Jesus e sua prática é odiá-lo e odiar também ao Pai. Com a ajuda do advogado. Jesus promete o Espírito como advogado para a comunidade que enfrenta o ódio da sociedade injusta. Advogado é alguém que defende uma causa, na luta pela justiça contra as injustiças. Os seguidores de Jesus não estão sós. Quem os acompanha e defende é o Espírito. O Evangelho de Jesus chama o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito fiel à prática de vida que Jesus trouxe para a nossa sociedade e história. O Espírito não é alguém que vai impedir que os seguidores de Jesus sofram,
nem vai libertá-los de forma mágica dos perigos e dos conflitos. Sendo como o vento que sopra onde quer, será capaz de suscitar vida além da nossa compreensão e acima das expectativas. É o mesmo Espírito que agiu em Jesus, desde o início até a sua vitória sobre a morte. Os seguidores de Jesus não têm o que temer. O Espírito dará testemunho de Jesus e os ajudará na tarefa de testemunhar, conforme o versículo 27. É hora de confiança e não de desespero. E nós falamos para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, então, nós iremos mais uma vez para as pequenas salas para continuar a nossa reflexão. Sempre lembrando que agora é o momento de você trazer para a sua vida o que este trecho do Evangelho e esta apresentação questiona a sua vida, o que lhe propõe e o que você gostaria de dizer a Jesus em forma de oração a partir desta reflexão. Teremos, então, 30 minutos e depois retornaremos para esta sala principal. Até já.